Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, quanta alegria estarmos juntos em nome do nosso Senhor Jesus. Hoje, exatamente 6 de junho de 2022, estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos exatamente no ano de 1860, mês de junho. Aproveitando e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes, rogando, amado Mestre, a tua permissão para iniciarmos mais um trabalho de estudo. Necessitamos do teu amparo, da tua proteção e da inspiração através dos nossos amigos espirituais. Graça te damos, Senhor, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Hoje vamos iniciar o artigo Erro de Linguagem de um Espírito. Recebemos a seguinte carta a propósito do fato de escrita direta, relatada em nosso número da Revista Espírita do mês de maio. Esse artigo da Revista Espírita do mês de maio é o artigo que se chama Pneumatografia ou Escrita Direta. Que o assunto também está no Livro dos Médiuns, já está no canal, qualquer dúvida. Então vamos à carta. Somente hoje li o vosso número de maio e nele encontro o relato de uma experiência de escrita direta feita em minha presença em casa da senhorita Rouet. Para mim é um prazer confirmar o relato, à exceção de um pequeno erro que escapou ao narrador. Não é God loves you, mas God love you. Quer dizer, não é Deus vos ama, mas sim Deus ama vocês. Tem um significado diferente em inglês quando coloca o S no final, que dá como se ele ama, ele uma pessoa. E sem o S fica como uma coisa maior. Não, então não tem esse S no final. Fala pra gente qual seria a tradução, desculpa, eu esqueci de pegar No inglês, quando tem as pessoas eu, tu, ele ou ela, quando tem o S, quando é ele ou ela, tem o S no verbo, acrescenta S. E quando é sem o S, é como se fosse impessoal, é geral. Não é, e quando ele diz God loves you, é como se fosse ele ama vocês. E quando personificando uma coisa como que uma não pessoa. estava personificada. E quando é sem o S, é o verbo no infinitivo, como se fosse assim, sem ser pessoa. Então, não é God loves you, não é Deus ama, ele ama você, mas God love you, que seria um amor maior, né? Não dá para explicar aqui essa tradução. Que encontramos no papel, isto é, o verbo love sem a letra S. Não estava na terceira pessoa do presente do indicativo. Assim, não se poderia traduzir por Deus vos ama, a menos que se subentenda a palavra que e se dê à frase uma forma de imperativo ou de subjuntivo. A observação foi feita na sessão seguinte ao espírito Channing, se é que foi mesmo ao espírito Channing, pois me conheceis e vos peço permissão para conservar minhas dúvidas sobre a identidade absoluta dos espíritos. E o espírito Channing, digo eu, não se explicou muito categoricamente a respeito deste S, omitido de propósito ou por inadvertência. Ele próprio nos censurou um pouco, se tenho boa memória, por ligar importância a uma letra a mais ou a menos numa experiência tão notável.
A despeito dessa censura amistosa feita pelo espírito Shani, julguei por bem vos comunicar minha observação sobre a maneira pela qual a palavra love foi realmente escrita. O honrado senhor E.B., que ficou com o papel, pôde mostrá-lo e o mostrará a muitas pessoas. E entre estas poderão achar-se algumas que tenham conhecimento do vosso último número. Ora, importa, e estou persuadido de que também pensais como eu, que a maior fidelidade se encontre no relato de fatos tão estranhos e tão maravilhosos que obtemos. Aceitai, etc, etc, Mathieu. Antes de responder. Então, a carta, esse artigo sobre escrita direta na revista de maio, e aí o Mathieu disse que só leu agora e ela saiu na revista de junho. E uma coisa interessante é que até o Espírito, ele vai dizer, olha, está escrito God loves you e não God love you. Então, aí ele disse, até o Espírito me chamou a atenção porque eu estava ligando por uma letra e não para o fenômeno que era interessante, o fenômeno de escrita direta. E aí ele escreve para dizer, não, mas o senhor fulano de tal está com o papel da escrita direta. E vão saber que não tem o S. E aí ele é pelo rigor do que está escrito. E aí ele aceitai, e agora o Kardec vai fazer uma observação. E a gente já viu que os espíritos falam mesmo. Falam do jeito que quiser, desde que vocês se entendam, né? Duas respostas, ele fala, a cada duas respostas eles falam isso, né? Mas o que o Kardec vai comentar? Havíamos notado perfeitamente a falta assinalada pelo senhor Mathieu e nos incumbimos de corrigi-la, embora soubéssemos, por experiência, porque todas as perguntas do Livro dos Espíritos ele ouve, que os espíritos ligam pouquíssima importância a esse tipo de pecadilhos, com os quais os mais esclarecidos não têm nenhum escrúpulo. Assim, não ficamos absolutamente surpreendidos com a observação de Schenning em presença, como disse, de um fato de somenos importância. A exatidão na reprodução dos fatos é, sem dúvida, uma coisa essencial, mas a importância desses fatos é relativa e confessamos que se devêssemos sempre, para o francês, seguir a ortografia dos invisíveis, os senhores gramáticos estariam com o queijo e a faca na mão, tratando-os de cozinheiros, mesmo que o médio tenha sido aprovado nessa matéria. Nessas matérias. Por quê? Porque o francês é uma língua difícil, né? De escrever, vem do latim, tem toda essa conjugação verbal igual ao português, presente do subjetivo, do indicativo. Então, o espírito mandando mensagem sempre vai ter um errinho aqui ou acolá, isso que ele está falando. E se fosse ligar para isso, vai ser erro atrás de erro. E ele está dizendo que ele percebeu esse erro na revista, mas ele não se importou porque ele sabe que os espíritos ligam pouquíssima importância para esses tipos de pecadilhos, ou seja, pequenos pecados, e que com os mais esclarecidos, ou seja, com os espíritos mais esclarecidos, ele não tem nenhum cuidado, nenhuma hesitação com isso. Isso não é importante para eles. Eles se preocupam muito mais com a parte moral do que com a parte gramatical. Entendeu? Eles se preocupam muito mais com a essência, né, principalmente também da conduta moral do médium. Isso é muito importante, porque se eu tenho aqui um médium que sabe conjugar perfeitamente, mas é um ser humano péssimo, e eu tenho um médium aqui que não sabe conjugar nada, qual dos dois o espírito vai utilizar para a mensagem que ele quer trazer de ordem moral? A conduta moral do médium. Conduta moral. E às vezes nós temos pessoas encarnadas, espíritas, que vai ouvir palestra e fica só prestando atenção se o palestrante vai conjugar tudo certinho. Ele não presta atenção no conteúdo moral nenhum. Ele fica só, errou, errou. Cara, ele está num processo autoobsessivo, está perdendo a parte principal, que seria a parte moral, porque ele é um ser imoral, porque se fosse moral já estaria em outro planeta. Tanto é que ele está nessa condição de estar alguém que está dando o seu tempo de forma voluntária, se preparou para aquilo, e a pessoa ali de uma forma totalmente perversa
se coloca na condição só de olhar e criticar. E da saída eles, falou tudo errado, não conjugou e tal, e tal. Então, olha o nível de perversidade de um ser humano desse. E, infelizmente, ele está se comprometendo e está perdendo a oportunidade ímpar. E aqui ficam os espíritas, não se preocupam com isso. Porque o que mais tem são pessoas letradas, péssimas, matando uma humanidade inteira, desviando verba. Então, e ele diz que se ele fosse publicar conforme o médium psicografava, os gramáticos iam ter um troço, porque ia dizer assim, foi cozinheiro que psicografou isso, mesmo que o médium não tenha sido. Porque a gente sabe que espírito não psicografa letra por letra, pensamento a pensamento, tá, gente? Batemos muito nisso, né? Temos um ou uma na sociedade favorecido com todos esses diplomas e suas comunicações, embora escritas muito pausadamente, contêm numerosos erros desse gênero. Os espíritos sempre nos têm dito: ligai-vos ao fundo e não à forma. Para nós, o pensamento é tudo, a forma, nada. Corrigi, pois, a forma, se quiserdes. Nós vos deixamos esse cuidado. É tudo assim, leia. Olha, aqui tá, falta um R, aqui falta um S, aqui falta uma vírgula, aqui uma exclamação. Ponha. Esse trabalho é de vocês. Vocês querem que fique dando aula de francês para vocês? Aqui, no caso, seria de português? Não dá. Então, para isso, você psicografa e logo depois você vai fazer as correções. Porque o pensamento dos espíritos é muito rápido. Eu já fiz, eu sou médico de psicografia também, e se a gente for parar para pensar se é com Z ou com S, Se tem acento, acabou, né? o pensamento foi embora. E você se prendeu nisso. Então, passa isso eu aprendi muito com o Renildo, né? Que foi a pessoa ali que no início deu todo aquele apoio para o desenvolvimento da mediunidade. Ele dizia: minha filha, passe para o papel, depois a gente corrige. Entendeu? Passe para o papel. E é exatamente. Porque diz, nós estamos nos preocupados com o quê? Com a essência. E o Chico vinha a cada garrancho, né? Porque é muito rápido, né? Apesar de que ele era médio mecânico, né? Se, portanto, a forma for defeituosa, não a conservamos senão quando pode servir de ensinamento. Ora, tal não era o caso, em nossa opinião, no fato acima, porquanto o sentido era bastante evidente. Ou seja, ele corrigiu, era uma bobagem, o sentido estava claro, não era isso que importava na mensagem. E ele diz assim: se, portanto, a forma, aí já é realmente a caligrafia, né? For defeituosa, não conservamos, senão quando pode servir de ensinamento. Porque aquele processo, às vezes, numa psicografia, a letra ser idêntica à do espírito comunicante. Isso também pode acontecer. Mas aí tem um propósito, comprovar que aquele espírito, porque às vezes até a assinatura mesmo, se for é idêntica. Pode ser do espírito ou do Também médium, pode. né? Não, e ele está dizendo porque foi ele que passou, e ele está falando que a maioria das comunicações que ele passa para a revista, ele corrige o português. Sim. O francês, no caso, né? Professor A de grafia. literatura. Ditados espontâneos e dissertações espíritas. Dissertação é um gênero de texto que utiliza a argumentação como base para a defesa de um ponto de vista. Dessa forma, o autor, ao discorrer sobre o tema e apresentar a sua tese, deve afirmá-la com o uso de dados, estatística, pesquisa, fatos, citações, dentre outros. Então, só para a gente saber o que vai ser feito aqui. Primeiro ditado é a vaidade. Esses ditados espontâneos e dissertações foram recebidos ou lidos nas sessões da sociedade, não foram em casa. Eu até escrevi aqui: preparem o lombo. Eu escrevi aqui: preparem o lombo, porque essa mensagem é sobre a vaidade
Quem não tiver pode seguir tranquilamente. Primeiro Eu vou dizendo- pegar no dicionário o que é vaidade. Ah, muito bem. Vaidade é qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre a aparência ilusória. Já vão pegando aí. Então, a vaidade, recebido pela senhora Leschke, médium. Quero falar da vaidade que se mescla a todas as ações humanas. Que se mescla a todas as ações humanas. Quando a gente fala em vaidade, a gente pensa só em condição física, Isso. né? Mas em tudo, às vezes o trabalho que você faz. Um corpo, um vigor, qualquer coisa. O vaidoso, né? Eu faço melhor, eu sei fazer melhor. Tem um cozinheiro vaidoso, né? Só a comida dele é a melhor que tem, né? E por aí se vai. Todas as ações humanas. Vão e ilusória. Firmado sobre a aparência, né? Ela macula, ela mancha, ela suja os mais suaves pensamentos. Invade o coração e o cérebro. Cuidado, orai e vigiai. O coração, o sentimento, né? O O cérebro, cérebro a é a razão. razão. Então ela está em todo lugar, nas mais sutis questões, né? Planta maligna abafa a bondade em seu nascedouro. Todas as qualidades são aniquiladas por seu veneno. Todas as qualidades são aniquiladas pelo seu veneno. E é até interessante que no livro dos médicos, quando fala quase o maior perigo da mediunidade, um dos maiores assim, que atrapalha muito, o que os espíritos respondem? Orgulho e vaidade. Para lutar contra ela, é preciso exercitar a prece. Somente ela, a prece, nos dá força e humildade. Homens ingratos, esqueceis de Deus incessantemente. Ele não é para vós senão o socorro implorado na aflição e jamais o amigo convidado para o banquete da alegria. Então, eu acho que é autoexplicativo, né? Que a gente só busca Deus na hora da agonia. Na hora da do felicidade, aperto. ninguém agradece, né? Ninguém chama Deus. Né? A gente vê que a gente faz festa de Natal, né? A festa, robodó, ninguém para fazer uma oração. Desencarna alguém da família, fica todo mundo sensibilizado, vamos orar, né? Na hora da agonia. Mas é impressionante, por que na hora da alegria, do banquete, a gente realmente não para agradecer a Deus a oportunidade que estamos tendo, né? Daí os homens ingratos. Para iluminar o dia, ele vos deu o sol, radiação gloriosa, e para clarear a noite, as estrelas, flores de ouro. Por toda a parte, ao lado dos elementos necessários à humanidade, pôs o luxo necessário à beleza de sua obra. Deus vos tratou como faria um anfitrião generoso, que para receber seus convidados, multiplica o luxo de sua mansão e a abundância do festim. Que fazeis vós, que tendes apenas o coração para lhe oferecer? Longe de o honrar com as vossas virtudes e alegrias, longe de lhe oferecer as premissas de vossas esperanças, não o desejais e somente o convidais a penetrar-vos o coração quando o luto e as decepções amargas vos trabalharam e deixaram marcas. Ingratos, que esperais para amar vosso Deus? A desgraça e o abandono. Antes, lhe oferecei o coração livre de dores. Oferecei-lhe como homens em pé e não como escravos ajoelhados. Vosso amor purificado do medo, e na hora do perigo, ele se lembrará de vós, que não os esquecestes na hora da felicidade. Georges, espírito familiar.
E ele fala 2 vezes nesse texto de homens ingratos e ingratos. E eu me lembrei no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, ele fala que um dos piores escolhos é a ingratidão, é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Em relação aos filhos, ele diz que uma das piores coisas dos filhos é a ingratidão para com os pais. E ele fala 2 vezes de que somos ingratos. E a gente pede, assim, o ato de se levantar da cama, poder respirar, poder enxergar. Isso é um banquete. Né? Então, pouquíssimos agradecem o ato de estar de pé. Né? Mas perde. Né? Perde as funções de se levantar, de respirar, de enxergar. E aí você vai correr e pedir do papai que ele te cure. Então, eu acho que em tudo, todos os movimentos da nossa vida, muito obrigada, Senhor. Mais um dia, levantei, acordei, estou de pé, né? Sem dor. Muito obrigado, Senhor, porque eu estou me alimentando, não só por ter o alimento na mesa, mas por eu poder me alimentar. Então, quantas coisas. Agora, pouquíssimas vezes lembramos do Pai, e quando lembramos é na hora do aperto. Apertou, aí a gente lembra que tem um papai poderoso. Muito lógico a falar de Geórgios. Também é um chamado para a gente lembrar da prece, da oração o tempo todo, do orar e vigiar constantemente, né? A gratidão é uma oração. Trabalho. O trabalho no bem é uma oração. É a frase de Sua Santidade Sai Baba, né? Mãos que trabalham são mais santas do que lábios que oram. Algumas pessoas dizem que é de Irmã Dulce, mas não, se você for procurar, você vai ver que é de Sai Baba. Um tema muito lindo, mas é isso. Mãos que trabalham são mais santas do que lábios que oram. E não é o trabalho egoísta, porque tem o trabalho perverso. A perversidade, ela se reúne para trabalhar. Nós estamos aqui do trabalho no bem. E assim finalizamos esse ditado, que é para a gente ficar com ele na cabeça e lembrar de Geórgios, dando essa dica, e a gente orar e vigiar contra essa vaidade, que pra gente é tão gostosa, e às vezes talvez a gente nem perceba o quanto a gente se movimenta dentro dela, né? Na verdade, toda e qualquer paixão de ordem inferior, todo e qualquer sentimento contrário a Deus nos traz muita dor. O vaidoso, ele sofre muito. Principalmente quando ele encontra alguém que faz melhor que ele, que é mais bonito que ele. Sempre vai ter, né, tia? E sempre vai ter. Então, esse tipo de sentimento, ele nos aprisiona. É horrível sermos presos. As lições que o nosso Senhor Jesus nos ensina, nos liberta. E nos traz paz. E aí sim, a verdadeira felicidade. Foi bom? Foi ótimo. E agradecemos mais uma vez ao nosso Senhor Jesus por essa oportunidade de estudo, de trabalho, de aprendizado. Agradecemos também aos amigos espirituais que nos inspiram e nos conduzem. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.